Olá, meus amigos. Hoje o nosso programa vem até o restaurante 1835, aqui no futuro Kempinski, Laje de Pedra, para conversar com um dos sócios do empreendimento, o empresário José Paim. Nós vamos entender um pouquinho da história de como é que tudo começou, como é que ele adquiriu o Laje de Pedra. Eu já soube que o senhor tem uma memória afetiva com o Laje de Pedra, né? Tem, sim. Mas primeiro vamos falar quem é o José Paim, o senhor que começou... introduziu aqui no Brasil o Plano 100, né, que era um programa de moradia popular, de acesso às pessoas a terem a sua primeira casa, seu primeiro imóvel. Isso. E aí agora o senhor migrou para um padrão de alto luxo. Como é que foi isso? Na verdade, eu tenho operado em todos os segmentos, inclusive no Plano 100, mas também em empreendimentos de alto luxo ao longo da minha carreira. O Plano 100 foi o programa talvez mais importante da década de 90, quando o Brasil não tinha financiamento imobiliário, né? O financiamento era muito caro, muito difícil de se obter, então eram poucas as pessoas que conseguiam ter o seu crédito aprovado por um crédito imobiliário até o final da década de 90. Então, nessa época, nós lançamos, eu fui fundador e presidente da Rossi Residencial, que foi... Quando eu saí em 2000, era a maior empresa de habitação do país. E na Rossi, a gente lançou o Plano 100, com muito sucesso no Brasil inteiro. E eram empreendimentos muito bonitos, né? Embora seja para uma classe mais baixa, era um empreendimento lindo, com acabamentos de ótimo padrão, e que fez um sucesso muito grande, se alastrou pelo país inteiro. Nós lançamos, pelo Plano 100, mais ou menos 24 mil apartamentos no país inteiro. Aqui em Porto Alegre, na época, nós fizemos sociedade com a Goldstein, lançamos aí em torno de 1.300 apartamentos, com muito sucesso em Porto Alegre. Esse modelo não perpetua? Hoje é difícil, a gente não vê isso. Não, veja, em seguida eu saí da Rossi, o sistema financeiro nasceu, né? Nasceu com juros mais baratos e também com o sistema de alienação fiduciária que permitia a retomada rápida do imóvel, né? Então, com isso, os bancos passaram a ter apetite e o sistema financeiro, a partir de 2000, explodiu pelo Brasil inteiro. Se tornou muito barato, não fazia mais sentido a gente financiar o cliente direto em 100 parcelas, porque o banco já se tornou muito competitivo. Então, o sistema em si, ele deixou de existir por causa do crédito barato que os bancos passaram a oferecer, né? O volume de crédito aumentou muito, então se tornou assim, dispensável um financiamento direto. E eu saí em 2000, quando o Plano 100 ainda estava no seu auge. A Rossi, em seguida, descontinuou, depois que eu saí, o Plano 100, né? Agora, o sistema de construção, marketing, etc., poderia ter continuado, mas foi uma opção da empresa de sair desse sistema. Outras empresas depois adotaram também, copiaram, isso, né? Isso. Bom, falando do Laje de Pedra, sei que o senhor tem uma memória afetiva, o senhor já contou que o senhor vinha para cá com seus pais. Como é que foi para o senhor resolver comprar o Laje de Pedra? O que foi a virada de chave? Primeiro que a minha família, meu pai é de Vacaria, a minha família é de Vacaria, então nós frequentávamos a região toda aqui, inclusive Canela, antes do Laje existir, e eu vinha todos os anos para cá, para o Rio Grande do Sul, inclusive para cá, e eu vi quando o Laje abriu, era um espetáculo, me impressionou muito, que Canela é uma cidade muito pequenininha naquela época, não tinha essa importância turística que hoje tem, nem Gramado também tinha, e eu me lembro que eu fiquei assim, surpreso com o tamanho do Laje, que era um maravilhoso, um loteamento maravilhoso, e muito bem frequentado, a elite do país já frequentava o Laje de Pedra nos primeiros anos que eu estive aqui. E passaram-se quase 40 anos, e aí o Laje estava à venda, né? E eu me interessei, quando estive aqui, eu vi que estava bastante decadente o Laje de Pedra. Eu achei que era uma oportunidade da gente resgatar o Laje no seu apogeu, quer dizer, fazer de novo o melhor hotel do Brasil. O Laje foi, durante as décadas de 80 e 90, vários anos eleito como o melhor hotel do Brasil. Então tinha uma oportunidade e
gostava muito aqui da região do Laje, etc. Eu achei que era uma oportunidade para a gente resgatar essa história que é tão linda do Laje de Pedra. E por que você escolheu a marca Kempinski? Por que ela despertou o seu interesse diante de tantas marcas que nós temos internacionais? Por duas razões. Primeiro que a Kempinski, na minha opinião, é a marca mais importante do chamado ultraluxo, né? Hotéis de altíssimo luxo no mundo. É uma marca que começou em 1872, é a mais antiga da Europa. A rede, não é bem uma rede, mas é a marca de hotel mais antiga da Europa, tem 80 hotéis magníficos pelo mundo. Então, era o nosso sonho trazer a marca mais importante, na nossa opinião, aqui para o Sul. Mas a segunda razão, talvez a mais importante, é que luxo para o nosso público, né, é você poder viver a experiência da cultura local de maneira elegante e sofisticada. Né? E, então, ao contrário, Gramado e Canela se desenvolveram imitando assim, a cultura alpina europeia, Suíça, Alemanha, etc. E o cliente que vem aqui sente que está na Europa porque tem chocolate, tem fondue, tem as coisas que... A arquitetura também, que imita bastante a arquitetura europeia, né? Uhum. Não é imitar, talvez seja injusto, porque, na verdade, é uma consequência da colonização alemã que prevalece nessa região, mas não deixa de ser uma certa imitação da cultura europeia, por isso que os brasileiros vêm aqui. Mas para o público de altíssima renda, isso não tem valor, porque ele vai para a Europa. Ele não precisa vir para Gramado para se achar na Europa, ele vai para a Europa. E, então, para nós era muito mais importante que Laje de Pedra fosse a expressão da cultura rio-grandense, da cultura gaúcha. Eu acho que o Rio Grande, assim como o Uruguai e a Argentina, eles têm uma aristocracia rural bonita e importante, que marcou a minha infância e a minha família também, e era a oportunidade de trazer isso para o mundo, revelar isso para o mundo. E nesse ponto o Kempinski é muito importante, porque o Kempinski, eles não se entendem como uma rede hoteleira. Eles são uma coleção de hotéis únicos, individuais, né? São irreplicáveis em cada local, em cada cerimônia. Na Turquia... Não padrão, né? Não é o padrão, é o Palácio Siragan, que foi o palácio do sultão e do imperador turco, que morava ali no Palácio Siragan, e hoje é o Hotel Kempinski. Se você vai para Munique, era a casa, era a residência do rei Ludwig, no século XIX. Se você vai para outros hotéis, são hotéis magníficos. Sempre tem uma história, né? Uma história local e sempre uma celebração da cultura local. E seria ruim trazer aqui para o Laje um hotel que fosse pasteurizado, que fosse padrão no mundo inteiro, como é a grande maioria das redes de luxo que existem. Como é que foi convencer a direção da Kempinski a vir para Serra Gaúcha, para Canela, uma cidadezinha pequenininha, com pouco mais de 40 mil habitantes, e sendo o primeiro hotel da marca na América do Sul? Foi difícil, porque eles estavam muito reticentes no início, não conheciam Canela, nunca tinham ouvido falar, né, de Canela. Eles já tentaram outras vezes vir para o Brasil, acabaram não vindo, mas eles imaginavam em São Paulo, Rio, ou falaram até Trancoso, que é conhecido, público de alta renda, mas Canela não estava no mapa. Mas, por sorte, uma das diretoras da Kempinski, que era uma pessoa jovem, hoje ela não está mais na empresa, mas ela tinha vindo aqui quando criança e tinha lembrança assim de quando criança, então ela retornou ao Laje, ficou muito emocionada quando viu o Laje à vista, que, né, maravilhosa, mágica, pro Vale do Quilombo, e ela se emocionou muito e ligou para o pessoal e falou: olha, tem que ser aqui, porque tem tudo a ver com a Kempinski, que gosta de lugares únicos, hotéis únicos e replicáveis, e esse aqui é um hotel único no destino, tem muito a ver também com a cultura alemã, né, que é a origem da Kempinski. Uhum. E o pessoal se convenceu e... Mas chegaram a vir? Não, estava na época da pandemia, só ela veio, porque na pandemia não se viajava.
Eles confiaram, quando vieram ficaram encantados. Depois que tínhamos assinado, eles vieram, ficaram encantados. O que mais chamou a atenção deles? A vista, a localização, o condomínio, a vista, ficaram encantados. Mas gostaram muito da cidade, gostaram muito da região, acharam que era muito diferente do Brasil. Eles se conheciam de ouvir falar, de imagens, etc. Ficaram muito impressionados. Eles adoram, sempre vêm aqui e são fãs, né? Hoje, os vários diretores da Kempinski, até tá nas mídias sociais, a diretora, a Chief Talent Officer, que é a chefe de talentos da Kempinski, a Chief Talent Officer, ela falou que Kempinski vai estar entre os top 5 hotéis no mundo. Vai estar entre o Laje de Pedra. Laje de Pedra, Isso não foi só ela, o próprio ex-presidente da Kempinski também falou isso. Então, há um consenso, o hotel está maravilhoso e a gente tem sido a nova geração, tem inspirado a nova geração dos hotéis Kempinski pelo mundo. Então, é o que a gente acha que são dos 5 melhores do mundo, da rede. Certo. E o que vai ser preservado do Laje de Pedra nessa reconstrução? Olha, nós preservamos toda a arquitetura, né? O hotel foi expandido, reformado completamente. Nós tivemos que, basicamente, manter a fachada e destruir o interior, que estava num conceito muito antigo, né, na década de 60, 70. Então, não se adaptava às exigências do mundo de hoje. Mas a fachada foi mantida, as linhas do projeto modernista, né, que foi a inspiração do Niemeyer. Ele foi o primeiro que fez os primeiros rabiscos. Depois o projeto foi dado para o Edgar Greff. Então, isso é um patrimônio aqui do Estado, a gente resolveu manter isso. Isso será mantido. E vai ser ampliado, obviamente. Vai ser ampliado. Tinha 250 quartos, vai para 300, quase 360 quartos. Quais são os serviços que vão ter no Kempinski? Vão ter 9 restaurantes? O que mais teremos? Vão ter 9 áreas de alimentação e bebidas. São 5 restaurantes e bares também que servem um tipo de alimentação, né? E, além disso, vai ter o teatro, que é operado pelo Grupo Opus, de Porto Alegre, que opera 12 grandes teatros no Brasil, né? São Paulo, Rio, Fortaleza, série de teatros no Brasil. É um teatro para 500 lugares. Nós vamos ter a área de convenção, ballroom, vamos ter uma academia spa de primeiríssima linha, tudo espetacular, operado pela Kempinski. Vamos ter também as crianças, Kids Club, toda uma área infantil e adolescentes. Então, enfim, tudo que um hotel de lazer precisa para ter a melhor experiência possível para os clientes. São 4 piscinas espetaculares, todas aquecidas. E qual é o tipo de turista que o novo Kempinski, o novo Laje de Pedras, vai trazer para Gramado e Canela, que atualmente não vem para cá? Olha, a gente primeiro imagina que cerca de 1/3 dos clientes deverão ser trazidos pela rede de Kempinski, que são internacionais, né? Esse é um público que não frequenta Gramado e Canela, é um público de altíssima renda, que não tem a Gramado e Canela como destino. E também as famílias do Brasil mais, de nível mais elevado, também não é um público normal aqui em Canela. Canela, ela cresceu muito em virtude do Natal Luz, dos 50 parques temáticos que tem, etc. É um destino muito de família para crianças, né? E agora com o Kempinski a gente vai trazer um público mais exigente, né? Que não está acostumado a vir para cá como um destino, como vai para Punta del Este, por exemplo, para Trancoso, para Angra dos Reis. A gente imagina que Canela vai estar no mapa dos destinos mais procurados por esse público também. Qual é a previsão de inauguração? Nós vamos inaugurar durante o ano de 2027. Não tem ainda uma data? Tem, vai ser no primeiro semestre, a construção deve estar pronta antes, o Habite, mas e tem a parte de equipar o hotel, de treinar os funcionários de hotel, chama o dry run, quer dizer, testar o hotel sem hóspedes para depois abrir para os hóspedes.
Vai ser os serviços todos que estarão aqui serão exclusivos para os hóspedes ou serão abertos para a comunidade? Não, a parte de restaurantes e etc. é aberta para todo mundo, para o público geral. A academia, spa também, as pessoas que pagarem e quiserem frequentar, vai ser aberto para o público. E também nós vamos ter day use, né? Para o pessoal que quiser passar o dia aqui no hotel, que eu acho que muita gente vai querer, vai ser possível com bilhete de day use. Aí pode frequentar todo o hotel. E ele é um hotel residência também, né? É um hotel com residências. As pessoas podem comprar aqui apartamentos. Podem comprar. A maioria dos apartamentos são vendidos. O hotel em si vai ter 156 apartamentos, é a operação hoteleira, mas são exatamente iguais aos que nós vendemos, né? Então, isso torna muito atraente para quem compra, porque como ele tem um apartamento igual ao que o hotel está operando, ele pode inserir esse apartamento no portfólio do hotel e ter a renda que o hotel tem, lugar pelos mesmos preços que o hotel pratica. Pai, qual é o diferencial do modelo de negócio que vocês fazem com relação à comercialização dos apartamentos? Eu sei que ele é fracionado, mas ele é bem diferente do que as pessoas estão acostumadas com outras redes, né? Eu não diria que é fracionado, não é uma característica, é uma opção, né? Metade das nossas vendas, que nós já vendemos uma parte substancial do empreendimento, metade são apartamentos normais. As pessoas compram todo o apartamento, o dono dele, e pode usar para uso, quando não usar pode deixar para locação, que a rentabilidade é bastante expressiva, muito alta, muito alta. As diárias de um Kempinski são caras, no mundo inteiro aqui serão caras também. Então, tem ideia de preço já? Eu prefiro não comentar, mas está em linha com os hotéis mais caros aqui de Gramado, né? Mas eu acho que a nossa proposta de oferta é bastante superior ao que existe hoje em Gramado. Então, ele pode ser usado, pode ser rentabilizado quando não for utilizado. Depois nós temos duas outras opções que são absoluta inovação nesse mercado, né? Porque esse imóvel deixou de ser entre aspas, imóvel. Kaique, você sabe de onde vem a palavra imóvel? Da onde vem a origem? Não sei. Então, o termo em português certo é bem imóvel. Você tem bens móveis, por exemplo, esse copo aqui é um bem móvel, essa mesa é um bem móvel, o automóvel é um bem móvel. Você tem bens imóveis, aqueles que sempre permanecem do jeito que são no local. Terreno, uma fazenda, um escritório, uma casa são bens imóveis. O Kempinski deixa de ser um bem imóvel. Por quê? Primeiro porque ele tem o modo expansibilidade, ele é expansível. Como é que pode ser um imóvel ser expansível? Vou explicar. Você compra um apartamento aqui, por exemplo, de 100 metros quadrados, e você precisa, numa determinada ocasião, ter os seus convidados, trazer convidados aqui, seus sogros, suas sogras, seus filhos, netos, quem você quiser, você pode precisar de 200 ou 300 metros quadrados. Então, você entra no aplicativo do Kempinski Laje de Pedra, entrega 1 ou 2 semanas que você não vai utilizar em qualquer época do ano para o sistema, você pode retirar 2 outras semanas, por exemplo, para serem utilizadas juntamente com o seu apartamento. Naquela semana, eu quero que na primeira semana de janeiro, meu apartamento tenha 300 metros quadrados, eu tenho 100. Então eu entrego 2 semanas do meu apartamento, absorvo outras 2 semanas, então eu vou ter 3 apartamentos para receber as pessoas que eu quiser. Então, qual é o tamanho do seu apartamento? O tamanho que você quiser. Você pode ser de 100, pode ser de 200, pode ser de 300, de 400, de 500, como você quiser, como você paga, cedendo 1 ou mais semanas futuras, né? E você pode expandir a sua unidade, ser o tamanho que você quer. Isso é maravilhoso, porque casa de férias é diferente da casa da gente, que a gente sempre tem que receber amigos, parentes, né? Que a gente gosta de receber por uma ocasião especial. A sua casa
pode ser então ampliada. É uma sanfona, fica do tamanho que você quiser. E isso é muito bom, porque as pessoas não precisam necessariamente comprar um apartamento de 200, ou 300, ou 400 metros quadrados aqui. Pode comprar até um apartamento de 54 metros, que é o menor que nós temos. Esse apartamento é expansível para acomodar a necessidade quando ela precisar. O menor é de 54 metros, 54. E o maior? A 220. 220. É. E você também pode, se sendo proprietário, você pode usar o Kempinski de outros países, né? Pode, tem vantagens em usar de outros países, tem desconto, etc. Tem vantagens. Mas eu estava falando para você, primeira vantagem é o uso, né? Importante, é o uso e conveniência. Por quê? Diferente de uma casa de férias, que você tem que administrar a casa, ver se a piscina está limpa, se tem material de limpeza, se a pintura está em ordem, se não tem vazamento, se a bomba está funcionando, se o jardim foi cuidado. Aqui você chega no apartamento, está impecável, perfumado, limpo, pronto para ser usado. Você não tem nenhuma preocupação. Primeira coisa, conveniência. Chegou e saiu, vai embora, não tem nenhuma preocupação. Segunda, a locação. Você não precisa se preocupar no certo Airbnb, Booking, cuidar de check-in, check-out, limpeza antes, limpeza depois. Não existe nada daquilo. Você deixou lá para alugar, o apartamento vai ser alugado sem preocupação nenhuma. Sempre vai ter uma receita, seja baixa estação, médio ou alto, pode ser maior ou menor, mas ele está sempre rendendo. Terceira é a expansibilidade, né? E uma quarta, também, que é muito importante, função que também é inovação. O Kempinski, ele se associou a um clube, uma organização, começou há cerca de 15 anos atrás nos Estados Unidos, com 42 proprietários de residências de luxo, trocavam entre si essas residências e ficou grande, começou a ter problema, eles montaram uma organização que chama-se Third Home. Hoje essa organização de 42 casas tem 20 mil residências de luxo distribuídas no mundo inteiro. Tem até um documentário na Netflix. Tem uma série da Netflix que se passa no ambiente da Third Home, da Paramount ou da Netflix. Mas, então, o que acontece? Você não precisa ter uma casa em Miami, ou uma casa em Paris, ou Londres, ou na Grécia, ou na Tailândia, porque você tem acesso a todas essas 20 mil residências, de novo, depositando uma semana sua do Kempinski no sistema da Third Home, você escolhe uma semana em uma dessas residências que estiverem disponíveis, né? E pode passar uma semana onde você quiser no mundo, né? Então você tendo a casa aqui, você tem a tua casa em qualquer lugar do mundo. Você pode, fui o ano passado para Londres, fiquei uma semana numa propriedade espetacular, né, no Chelsea, e basicamente me custou muito pouco, só a taxa, que é pequena. Eu pude ir para Londres num apartamento que custaria uma fortuna, porque Londres é muito caro, os apartamentos são muito caros. Sim. Então, e eu tenho muitos amigos e clientes nossos que têm viajado para fora, ficam encantados com a Third Home possibilidade. Vocês tiveram que dar algum tipo de contrapartida para o município, ambiental, enfim? Nós demos em dinheiro, porque a prefeitura, na época que aprovamos o projeto, exigiu a contrapartida que nós pagamos, alguns bilhões, em dinheiro. E ambiental tivemos que doar parte não é doar, mas não tem uma área dos bosques que nós temos internamente, são 60 mil metros de terrenos aqui, são 46 quarteirões, então a gente teve que manter uma parte disso que foi preservada, que não pode ser mexida, etc. Isso é importante para nós, importante para a sociedade. É pro hóspede, né? Lógico. Ele quer ver a natureza, né? Lógico. Tem algo que a comunidade de Gramado e Canela não sabe sobre o novo Laje de Pedra, Kempinski Laje de Pedras, que deve saber? Eu acho que a vinda aqui vai modificar muito a sociedade, porque nós vamos gerar 1000 empregos diretos e nós já estamos começando com todo um processo inclusive de educação, que nós queremos educar, e inclusive pagar bolsas para o município, para cursos de inglês, né? Por exemplo, esse é um ponto fraco aqui de Canela e Gramado. No mês retrasado, em setembro,
Nós recebemos 8 diretores da Kempinski, 7 dos quais não conheciam o Brasil. Vieram aqui pela primeira vez. E adoraram tudo, ficaram encantados, falam que nós vamos ser os top 5, a região, foram no Campo de Cima da Serra, foram nos cânions, olharam tudo, ficaram absolutamente apaixonados com tudo. Né? Acho que vai ser um dos destinos mais bonitos do mundo, como destino, independente do hotel, região. Né? Uhum. Agora, o que eles falaram, ponto fraco, ninguém fala inglês. Aqui nós não nos acostumamos a receber esse público de fora, então, você fala com Uber, não fala inglês, táxi, não fala inglês, vai no restaurante, ninguém fala inglês, no hotel, ninguém fala inglês. Então, eles estranharam isso, porque mesmo no Brasil, né, não é assim. Uhum. Você vai para o Nordeste, no Rio nem se fala, mas se for para o Nordeste, ou vai naquelas praias longe lá, o pescador lá, ele sabe 50 palavras em inglês, mas fala pra caramba, conta piada, com aquelas 50 palavras. Mas ele consegue atender e até divertir o turista ali, Sim. né? Aquele jeito dele da Bahia, ou de Pernambuco, etc. Eles atendem o turista, mesmo falando inglês muito limitado, mas é o suficiente para que esse pessoal se sinta acolhido e atendido. E aqui ninguém fala. Isso precisa de uma qualificação. Precisa atender. Nós vamos fornecer bolsa, por exemplo, né? Vamos ter que dar um treinamento bastante grande, porque é importante que a comunidade comece, não só os nossos funcionários, mas tenha serviço táxi, etc., que as pessoas comecem a falar. Então nós vamos ajudar a comunidade. Porque outras redes internacionais também estão chegando, também né? estão chegando. Clube Med, por exemplo. Hard Rock. Hard Rock, é. Então, isso é importante. Além de, quer dizer, da língua, que é o primeiro obstáculo, tem, hoje, você sabe, a região nossa, da Mediterrânea, tem falta de mão de obra. Então, para conseguir camareiras, arrumadeiras, de manutenção, garçons, e todo esse pessoal com o treinamento e com o padrão de qualidade que a Kempinski demanda, né, todos os pessoal, nós vamos ter que também montar uma escola grande para formar essa mão de obra no nosso hotel, porque ela não está pronta na cidade. Qual o legado que o senhor pretende deixar aqui no Laje de Pedra? Eu acho que eu vivi na minha infância, meu pai era gaúcho escarrado, tradicionalista, e muito alegre, muito vibrante, né? E celebrava, nós tínhamos uma chácara em São Paulo, que era considerada a embaixada do Rio Grande, em São Paulo. Então, todas as festas que iam, Conjunto Farroupilha, Inesita Barroso, Barbosa Lessa, Paixão Couto, esse pessoal todo frequentava a nossa chácara lá. E naquela época, o Rio Grande, a cultura rio-grandense tinha uma posição muito forte no país, tanto das músicas que faziam sucesso no Brasil inteiro, Conjunto Farroupilha viajava o mundo tocando as músicas gaúchas, assim, interpretadas de quase que um jeito de Ray Conniff, assim, de muita elegância, etc. Né? E isso acabou. Quer dizer, o gaúcho ficou muito restrito ao CTG, as coisas muito tradicionalista, mas muito popular, assim. E a gente quer fazer que o Laje de Pedra seja o farol do Rio Grande para o mundo, quer dizer, promover essa cultura para resgatar a autoestima. Eu acho que precisa ser resgatada também do gaúcho, não que ele não tenha autoestima, mas acho que eu não vejo o Rio Grande com a cultura, etc., como eu via na minha infância. Perdeu muito, perdeu o brilho, perdeu. A gente acha que tem a oportunidade nossa pelo Laje, pela arquitetura, pela história que vai aqui ser celebrada, pela cultura. Tudo que nós vamos fazer aqui é para projetar que o Rio Grande do Sul seja projetado para o mundo, né? Hoje, a comida brasileira, que é conhecida no mundo inteiro, é o churrasco. Você fala em cozinha brasileira. No mundo, não. Não? Não. A não tem caipirinha sim. Mas não tem restaurante em Paris que seja famoso e que faça feijoada. Não existe. Né? Mas churrascarias tem. Sim. Né? Nos Estados Unidos, na China, na Ásia, na Europa, tem as churrascarias brasileiras que fazem sucesso. Então, isso é um pouquinho. Acho que tem muito mais para o Rio Grande mostrar. O Rio Grande é muito maior do que só fazer aquele churrasco lá. Acho que o 1835 hoje já está dando outro nível,
o churrasco. O vinho gaúcho hoje está espetacular, surpreendentemente nos últimos 10 anos, qualidade precisa ser reconhecida pelo mundo. E a cultura, a arquitetura, a decoração, a história do Rio Grande precisa ser celebrada, e nós vamos fazer isso aqui. O Rio Grande vai ser mais importante do que ele era no passado. Pai, obrigado pelo seu tempo, por ter dado essa entrevista. Imagina. E tantas informações valiosas aqui. Muito obrigado. Imagina, é um prazer estar com vocês aqui. Parabéns pelo seu programa aí. Obrigado. Até a próxima, pessoal. Prazer.